imediatamente o outro. Esta concordância aplica-se aos menores fatos da nossa existência integral, tanto do que diz respeito ao presente, como no que toca aos episódios do passado mais remoto. A compreensão deste fenômeno, pouco inteligível para os materialistas, é-nos facilitada pelo conhecimento do perispírito ou invólucro fluídico da alma. Um J nele, e não no organismo físico composto de matéria. Fluente, incessantemente variável nas suas células constitutivas, que se gravam todas as nossas impressões. O perispírito é o instrumento de precisão que aponta com fidelidade absoluta as menores variações da personalidade. Todas as volições do pensamento e todos os atos da inteligência têm nele a sua repercussão. Os seus movimentos e os seus estados vibratórios distintos deixam nele traços sucessivos e sobrepostos. Certos experimentadores compararam este modo de registro a um cinematógrafo vivo sobre o qual se fixam sucessivamente nossas aquisições e recordações. Desenrolar-se-ia por uma espécie de empuxão ou abalo causado, quer pela ação de uma sugestão, quer por uma autossugestão ou, então, em consequência de um acidente, como vimos. A influência do pensamento sobre o corpo já nos é revelada por fenômenos observáveis a cada passo de nós mesmos e em volta de nós. O medo paralisa os movimentos, a admiração, a vergonha e o susto provocam a palidez ou o rubor, a angústia aperta-nos o coração, a dor profunda faz-nos correr as lágrimas e pode causar com o tempo uma depressão vital. Aí estão outras tantas provas manifestas da ação poderosa da força mental sobre o invólucro material. O hipnotismo, desenvolvendo a sensibilidade do ser, demonstra-nos ainda com maior nitidez a ação reflexa do pensamento. Vimos que a sugestão de uma queimadura pode produzir num sujeito tantas desordens como a própria queimadura. Provoca-se, à vontade, a aparição de chagas, estigmas, etc. Se o pensamento e a vontade podem exercer tal influência sobre a matéria corporal, compreender-se-á que esta influência seja ainda maior e produza efeitos mais intensos quando for aplicada à matéria fluídica, imponderável, de que o perispírito é formado. Menos densa, menos compacta que a matéria física, obedecerá com muito mais flexibilidade, mais docilidade, às menores volições do pensamento. É em virtude desta lei que os espíritos podem aparecer com qualquer das formas que revestiram no passado e com todos os atributos da individualidade extinta. Basta-lhes pensarem com vigor numa fase qualquer das suas existências para se mostrarem aos videntes, tais quais eram na época evocada em sua memória, e, embora a força psíquica necessária lhes seja fornecida em pequena quantidade por um ou mais médiuns, as materializações tornam-se possíveis. O coronel de Roxas, conseguindo, em suas experiências, insular o corpo fluídico, demonstrou ser-lhe a sede da sensibilidade das recordações. O hipnotismo e a fisiologia combinados permitem-nos que, de hora em diante, estudemos a ação da alma despida do seu invólucro grosseiro e unida ao corpo sutil, não tardarão em ministrar-nos os meios de elucidarmos os mais delicados problemas do ser. A experimentação psíquica encerra a chave de todos os fenômenos da vida, está destinada a renovar inteiramente a ciência moderna, lançando luz viva sobre grande número de questões obscuras até o presente. Vamos ver agora, nos fenômenos hipnóticos e particularmente no transe, que as impressões registradas pelo corpo fluídico de maneira indelével formam íntimas associações. As impressões físicas estão ligadas às impressões morais e intelectuais, de tal modo que não é possível chamar uma sem se ver aparecerem as outras. A sua reaparição é sempre simultânea. Esta íntima correlação do físico e do moral, na sua aplicação às lembranças gravadas em nós, é demonstrada por experiências numerosas. Citemos primeiro as de sábios positivistas, que, apesar de suas prevenções a respeito de toda a teoria nova, a confirmam sem darem por isso. Pierre Janet, professor de fisiologia na Sorbonne, expõe os fatos que se seguem. As experiências são feitas em seu sujeito, Rosa, adormecido. Sugiro a Rosa que não estamos em 1888, mas em 1886, no mês de abril, para verificar simplesmente modificações de sensibilidade que poderiam produzir-se, mas, nisso, produz-se um acidente muito singular. Ela geme, queixa-se de estar cansada e de não poder andar. Então, que é que tem? Oh! Não é nada. Em que estado me acho? Que estado? Responde-me com um gesto. O ventre crescerá-lhe de repente distenderá-se por um acesso súbito de timpanite histérica. Sem saber,
Eu a transportara a um período da sua vida, em que ela estava grávida. Estudos mais interessantes foram feitos em Maria por este meio. Pude, fazendo-a voltar sucessivamente a diferentes períodos da sua existência, verificar todos os diversos estados da sensibilidade pelos quais ela passou e as causas de todas as modificações. Assim, está agora completamente cega do olho esquerdo e pretende que assim se encontra desde que nasceu. Fazendo-a voltar à idade de 7 anos, verifica-se que padece ainda anestesia no olho esquerdo, mas, se lhe sugerir que tem 6 anos, nota-se que vê bem com ambos os olhos e pode-se determinar a época e as circunstâncias bem curiosas em que perdeu a sensibilidade do olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde de que o sujeito julgava não haver conservado nenhuma recordação. A possibilidade de despertar na consciência de um sujeito em estado de transe as recordações esquecidas de sua infância, conduz-nos, logicamente, à renovação das recordações anteriores ao nascimento. Esta ordem de fatos foi pela primeira vez assinalada no Congresso Espírita de Paris, em 1900, por experimentadores espanhóis. Fazemos um extrato do relatório lido na sessão de 25 de setembro. Entrando o médium em sono profundo por meio de passes magnéticos, Fernández Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicos de Barcelona, ordenou-lhe que dissesse o que tinha feito na véspera, na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, e, sucessivamente, fê-lo remontar até a infância e descrevê-la com todos os pormenores. Sempre impulsionado pela mesma vontade, o médium contou a sua vida no espaço, a sua morte na última encarnação e, continuamente estimulado, chegou até 4 encarnações, a mais antiga das quais era uma existência inteiramente selvagem. Em cada existência, as feições do médium mudavam de expressão. Para trazê-lo ao estado habitual, fez-se com que voltasse gradualmente até a sua existência atual, depois foi despertado. Algum tempo depois, de improviso, com o intento de contraprova, o experimentador fez magnetizar o mesmo paciente por outra pessoa, sugerindo-lhe que as suas precedentes descrições eram histórias. Sem embargo da sugestão, o médium reproduziu a série das 4 existências como fizera antes. O despertar das recordações e o seu encadeamento foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência. Na mesma sessão desse congresso, Esteban Marata, presidente da União Espírita de Catalunha, declara ter obtido fatos análogos pelos mesmos processos, sendo o paciente, em estado de sono magnético, sua própria esposa. A propósito de uma mensagem dada por um espírito e que tinha relação com uma das vidas passadas do sujeito, ele pôde despertar, na consciência dela, o rastro das suas existências anteriores. Desde então têm sido estas experiências tentadas em muitos centros de estudo. Tem-se obtido assim numerosas indicações a respeito das vidas sucessivas da alma. Essas experiências hão de provavelmente multiplicar-se de dia para dia. Notemos, entretanto, que elas reclamam grande prudência. Os erros e as fraudes são fáceis, são de recear perigos. O experimentador deve escolher pacientes muito sensíveis e bem desenvolvidos. Precisa de ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e preservar o médium de acidentes possíveis, o mais grave dos quais seria a separação completa, irremediável, a impossibilidade de compelir o espírito a retomar o corpo, o que ocasionaria a separação definitiva, a morte. É necessário, principalmente, precatar-se contra os excessos da autossugestão e aceitar somente as descrições dentro dos limites em que é possível examiná-las, verificarias, exigir nomes, datas, pontos de referência, numa palavra, um conjunto de provas que apresentem caráter realmente positivo e científico. Seria bom imitar nesse ponto o exemplo dado pela Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que granjearam uma grande autoridade para os seus trabalhos sobre telepatia. A falta de precaução e a inobservância das regras mais elementares da experimentação fizeram das incorporações de Ellen Smith um caso obscuro e cheio de dificuldades. Não obstante, no meio da confusão dos fatos apontados pelo Sr. Th. Flournoy, professor na Universidade de Genebra, entendemos que se deve reter o fenômeno da princesa Dulce Mandini. Esta médium, no estado de transe, reproduz as cenas de uma das suas existências ocorridas na Índia, no século XII. Nesse estado, serve-se frequentes vezes de palavras sânscritas, língua que ela ignora no estado normal,
Dá, sobre personagens históricas hindus, indicações que não se encontram em nenhuma obra usual. A confirmação dessas indicações é descoberta pelo Sr. T.H. Flournoy, depois de muitas investigações, na obra de Malés, historiador pouco conhecido inteiramente fora do alcance do sujeito. Helena Smith, no Sono Sonambúlico, toma uma atitude impressionante. Extratamos o que diz Flournoy no livro que teve grande voga. Há em todo o ser, na expressão da sua fisionomia, em seus movimentos, no timbre da voz, quando fala ou canta em indostânico, uma graça indolente, um abandono, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e sedutor que corresponde ao caráter do Oriente. Toda a mímica de Helena, tão vária, e o falar exótico, ambos têm tal cunho de originalidade, de facilidade, de naturalidade, que se pergunta com estupefação de onde vem essa filha das margens do Lemano, sem educação artística nem conhecimentos especiais do Oriente, uma perfeição de jogo cênico a qual, sem dúvida, a melhor atriz só chegaria à custa de estudos prolongados ou de uma estada nas margens do Ganges. Quanto à escrita e à linguagem indostânica empregadas por Helena, o Sr. Flournoy acrescenta que, nas investigações que fez para averiguar de onde lhe vinha tal conhecimento, todas as tentativas falharam. Pessoalmente, observamos durante muitos anos casos semelhantes ao de Helena Smith. Um dos médiuns do grupo, cujos trabalhos dirigíamos, reproduzia no transe, sob a influência do espírito guia, cenas das suas diferentes existências. A princípio, foram as da vida atual no período infantil com expressões características e emoções juvenis. Depois, vieram episódios de vidas remotas com jogos de fisionomia, atitudes, movimentos, reminiscências e expressões da meia-idade, um conjunto completo de detalhes psicológicos e automáticos muito diferentes dos costumes atuais da dama, senhora muito honesta e incapaz de fingimento algum, pela qual obtínhamos estes estranhos fenômenos. O coronel de engenharia de Roxas, antigo administrador da Escola Politécnica, ocupou-se muito deste gênero de experiências. Apesar das objeções que elas podem suscitar, cremos dever relatar algumas de suas experiências. Vamos dizer o porquê. Primeiro que tudo, tornamos a encontrar em todos os fatos da mesma ordem, provocados pelo senhor de Roxas, a correlação do físico e do mental que já assinalamos e que parece ser a expressão de uma lei. As reminiscências anteriores ao nascimento produzem, no organismo dos pacientes adormecidos, efeitos materiais verificados por todos os assistentes, muitos dos quais eram médicos. Ora, ainda que se leve em conta o papel que, nestas experiências, pode representar a imaginação dos sujeitos, ainda que se levem em conta os arabescos que ela aborda em roda do fato principal, é tanto mais difícil se atribuírem estes efeitos às simples fantasias dos sujeitos quando, segundo as próprias expressões do coronel, se tem plena certeza da sua boa-fé e de que as suas revelações são acompanhadas de característicos somáticos que parecem provar, de maneira absoluta, a sua realidade. Damos a palavra ao coronel de Roxas. Há muito tempo se sabia que, em certas circunstâncias, notadamente quando se está para morrer, recordações, desde muito tempo em ouvido, sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se diante da sua vista se desenrolassem os quadros de toda a sua vida. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo em sujeitos magnetizados, com a diferença de que, em vez de revocar simples recordações, faço tomar aos pacientes os estados de alma correspondentes às idades a que os reconduzo, com esquecimento de tudo o que é posterior a essas épocas. Estas transformações operam-se por meio de passes longitudinais, que têm, de ordinário, por efeito tornar mais profundo o sono magnético. As mudanças de personalidade, se assim se podem chamar os diferentes estados de um mesmo indivíduo, sucedem-se, invariavelmente, segundo a ordem dos tempos, fazendo voltar ao passado quando se empregam passes longitudinais, para tornar na mesma ordem, ao presente, quando se recorre aos passes transversais ou despertadores. Enquanto o paciente não volta ao estado normal, apresenta insensibilidade cutânea. Podem precipitar-se as transformações com auxílio da sugestão, mas é preciso percorrer sempre as mesmas fases e não proceder com muita pressa. Não se observando esta condição, provocam-se os gemidos do sujeito, que se queixa de que o torturam e de que não pode seguir-vos. Quando fiz os primeiros ensaios, continua o senhor de Roxas, parava logo que o paciente, transportado à primeira infância, já não me sabia responder, pensava não ser possível ir mais longe.
Entretanto, tentei um dia tornar mais profundo o sono, continuando os passes, e grande foi a minha admiração quando, interrogando o dormente, me achei na presença de outra personalidade, que dizia ser a alma de um morto que usara tal nome e viver em tal país. Parecia assim abrir-se novo caminho. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz reviver o morto e esse ressuscitado percorreu toda sua vida precedente, remontando o curso do tempo. Aqui não eram, tampouco, simples recordações que eu despertava, mas sucessivos estados de alma que fazia reaparecer. À medida que repetia as experiências, essa viagem pelo passado efetuava-se cada vez com mais rapidez, passando sempre exatamente pelas mesmas fases, de maneira que pude assim remontar a muitas existências anteriores sem haver demasiada fadiga para o paciente e para mim. Todos os sujeitos, quaisquer que fossem as suas opiniões no estado de vigília, apresentavam o espetáculo de uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente, à medida que se remontava o curso das idades. Em cada existência espiava-se, por uma espécie de pena de talhão, as faltas da existência precedente e o tempo que separava duas encarnações passava-se num meio mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Passes despertativos faziam o sujeito voltar ao estado normal, percorrendo as mesmas etapas, exatamente na ordem inversa. Quando verifiquei por mim mesmo e por outros experimentadores, operando em outras cidades com outros sujeitos, que não se tratava de simples sonhos que pudessem provir de causas fortuitas, mas de uma série de fenômenos, apresentados de maneira regular com todos os característicos aparentes de uma visão no passado ou no futuro, pus todos os meus cuidados em investigar se essa visão correspondia à realidade. O resultado das inquirições a que procedeu a Coronel de Roxas não o satisfez inteiramente, o que não o impediu de concluir nestes termos. É certo que por meio de operações magnéticas se pode, progressivamente, trazer a maior parte dos sensitivos a épocas anteriores à sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas, e isso até o momento de seu nascimento. Não são lembranças que se acordam, são estados sucessivos da personalidade que são evocados. Essas evocações se produzem sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e estados sonambúlicos. É certo que, continuando essas operações magnéticas, além do nascimento, e sem haver necessidade de recorrer-se às sugestões, faz-se passar o sujeito por estados análogos correspondentes às encarnações precedentes e aos intervalos que separam essas encarnações. O processo é o mesmo, através das sucessões de letargias e estados sonambúlicos. As concordâncias, convém repeti-lo, que existem entre os fatos verificados por sábios materialistas hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, o Dr. Pitre, o Dr. Burot, etc., e os relatados pelo Coronel de Roxas, demonstram que há nestes fatos mais do que sonhos ou romances subliminais, há uma lei de correlação que merece estudo atento e continuado. Por isso pareceu-nos conveniente insistir sobre esses fatos. Em primeiro lugar convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent V., rapaz de 20 anos, que cursava o grau de licenciando em filosofia. Os resultados foram publicados em 1895 nos Anais de Ciências Psíquicas. O senhor de Roxas resumiu-os assim. Tendo verificado que era sensitivo, quisera de moto próprio compreender a razão dos efeitos fisiológicos e psicológicos que poderiam ser obtidos por meio do magnetismo. Descobri casualmente que, adormecendo-o por meio de passes longitudinais, trazia-o a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes a idades cada vez menos adiantadas. Passava, assim, sucessivamente aluno de retórica, de segunda, de terceira classe, etc., já nada sabendo do que se ensinava nas classes superiores. Acabei por levá-lo ao tempo em que aprendi a ler e deu-me, acerca da sua mestra e dos seus companheirozinhos de escola, particularidades que esquecera completamente na vigília, mas cuja exatidão me foi confirmada por sua mãe. Alternando os passes adormecedores e os passes despertadores, fazia-o subir ou descer, à minha vontade, pelo curso de sua vida. Com os fatos que se vão seguir, vai dilatar-se o círculo dos fenômenos. Acrescenta o coronel. Há muito pouco tempo encontrei em Grenoble-Voiron 3 sujeitos que possuíam faculdades semelhantes, cuja realidade pude igualmente verificar. Vindo-me a ideia de continuar os passes adormecedores depois de tê-los levado à mais tenra infância e os passes despertadores depois de tê-los reconduzido à sua idade atual,
Fiquei muito admirado de ouvi-los narrar sucessivamente todos os acontecimentos de suas existências pretéritas, passando pela descrição do seu estado entre duas existências. As indicações, que não variavam nunca, eram de tal modo categóricas que pude fazer indagações. De fato verifiquei, assim, a existência real dos nomes, dos lugares e de famílias, que entravam nas suas narrativas, posto que, no estado de vigília, de nada se recordassem, mas, não pude achar nos documentos do Estado Civil vestígio algum das personagens obscuras que eles teriam vivido. Extratamos outras minúcias complementares de um estudo do Senhor de Roxas, mais extenso que o precedente. Estes sujeitos não se conheciam. Uma, chamada Josefina, conta 18 anos, habita em Voiron e não é casada. A outra, Eugênia, tem 35 anos e vive em Grenoble. Viúva, tem 2 filhos e é de natureza apática, muito franca e pouco curiosa. Ambas têm boa saúde e procedimento regular. Pude, em virtude de conhecer suas famílias, verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em um sem número de circunstâncias que nenhum interesse teriam para o leitor. Citarei somente algumas relativas a Eugênia, para dar-lhes uma ideia a tal respeito. São extratos das atas das nossas sessões com o Dr. Bordier, diretor da Escola de Medicina de Grenoble. Adormecida, transporto-a alguns anos antes, vejo uma lágrima sob os olhos, diz-me que tem 20 anos e que acaba de perder um filhinho. Continuação dos passes. Sobressalto brusco com grito de pavor, viu aparecerem ao seu lado os fantasmas da avó e de uma tia, falecidas havia pouco tempo. Esta aparição, que se deu unidade a que a levei, causara-lhe impressão muito profunda. Ele agora com 11 anos. Vai à primeira comunhão. Os seus pecados mais graves são ter desobedecido algumas vezes a vovó, e, principalmente, ter tirado um soldo do bolso do papai. Teve muita vergonha e pediu perdão. Aos 9 anos. Sua mãe morreu há 8 dias, é grande a sua dor. Seu pai, tintureiro em Vinay, acaba de mandá-la para a casa do avô, em Grenoble, para aprender a coser. Aos 6 anos. Anda na escola em Vinay e já sabe escrever bem. Aos 4 anos. Quando não está na escola, cuida da irmãzinha, começa a fazer riscos e a escrever algumas letras. Passes transversais, despertando-a, fazem-na passar exatamente pelas mesmas fases e pelos mesmos estados de alma. O coronel faz experiências sobre o que ele chama o instinto do pudor, em diferentes fases do sono. Levanta um pouco o vestido de Eugênia, que, de cada vez, o abaixa com vivacidade ou dá-lhe sopapos. Quando pequena, não reage contra esse procedimento, o pudor não acordou ainda. Josefina, em Voiron, apresentou os mesmos fenômenos relativamente ao instinto do pudor e à escrita em diferentes idades. Seguem-se 5 espécimes mostrando o progresso de sua instrução, dos 4 aos 16 anos. Até agora temos caminhando em terreno firme, observamos um fenômeno fisiológico de difícil explicação, mas que numerosas experiências e observações permitem considerar como certo. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugênia como criancinha amamentada por sua mãe. Tornando-lhe mais profundo o sono, determinei uma mudança de personalidade. Já não estava viva, flutuava numa semi-obscuridade, não tendo pensamento, nem necessidade, nem comunicação com ninguém. Depois, recordações ainda mais remotas. Fora antes uma menina, falecida muito novinha, de febre causada pela dentição, vê os pais chorando em volta de seu corpo, do qual ela separou-se muito depressa. Procedi depois ao despertar, fazendo os passes transversais. Enquanto desperta, percorre em sentido inverso todas as fases assinaladas precedentemente e dá-me novos pormenores provocados pelas minhas perguntas. Algum tempo antes da última encarnação, sentiu que devia reviver em certa família, aproximou-se da que devia ser sua mãe e que acabava de conceber. Entrou pouco a pouco, por baforadas, no pequenino corpo. Até os 7 anos viveu, em parte, fora desse corpo carnal, que ela via, nos primeiros meses de sua vida, como se estivesse colocada fora dele. Não distinguia bem, então, os objetos materiais que a cercavam, mas, em compensação, percebia espíritos flutuando em derredor. Uns, muito brilhantes, protegiam-na contra outros, escuros e malfazejos, que procuravam influenciar-lhe o corpo físico. Quando conseguiam, provocavam aqueles acessos de raiva, a que as mães chamam manhas.
Seguem-se longos pormenores, muito interessantes, sobre outras existências da personalidade, que foram em último lugar Josefina, e o Senhor de Roxas termina assim. Envolvem por espectador habitual das minhas experiências uma menina de espírito muito circunspeto, muito refletido, e de modo nenhum sugestionável, a senhorita Luísa, que possui em muito alto grau a propriedade, relativamente comum em grau menor, de perceber os eflúvios humanos e, por conseguinte, o corpo fluídico. Quando Josefina viva a memória do passado, observa-se-lhe em volta uma aura luminosa percebida por Luísa. Ora, essa aura torna-se aos olhos de Luísa, escura, quando Josefina se acha na fase que separa duas existências. Em todos os casos Josefina reage vivamente quando toca em pontos do espaço onde Luísa diz perceber a aura, quer seja luminosa ou sombria. É muito difícil conceber como ações mecânicas, quais as dos passes, determinam o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente certa até um momento determinado, e como estas ações, continuadas exatamente da mesma forma, mudam bruscamente, nesse momento, o seu efeito, finar é somente originar em alucinações. Nada acrescentaremos a tais comentários, com receio de enfraquecê-los. Preferimos passar sem transição a outra série de experiências do Senhor de Roxas, feitas em Aix-en-Provence, experiências relatadas, sessão por sessão, nos Análises de Ciências Psíquicas, de julho de 1905. E sujeito uma jovem de 18 anos, que goza de saúde perfeita e que nunca ouviu falar de magnetismo nem de espiritismo. A senhorita Maria é filha de um engenheiro francês falecido no Oriente, foi educada em Beirute, onde fora confiada aos cuidados de criados indígenas, estava aprendendo a ler e escrever em árabe. Foi, depois, reconduzida à França e habita Aix, com uma tia. As sessões tinham como testemunhas o Dr. Bertrand, antigo presidente da Câmara Municipal de Aix, médico da família, e o Sr. Lacoste, engenheiro, a quem se deve a redação da maior parte das atas. Estas sessões foram em grande número. A enumeração dos fatos ocupa 50 páginas dos Análises. As primeiras experiências, empreendidas durante o mês de dezembro de 1904, têm por objeto a renovação das recordações da vida atual. A paciente, imersa na hipnose pela vontade do coronel, retrocede gradualmente ao passado e revive as cenas da sua infância, em diferentes idades, espécimes de sua letra, que se podem examinar. Aos 8 anos escreve em árabe e traça caracteres do que depois esqueceu. Obtém-se, a seguir, a renovação das vidas anteriores. Alternadamente, subindo o curso de suas existências à época atual, o sujeito, sob o império dos processos magnéticos que indicamos, passa e torna a passar pelas mesmas fases, na mesma ordem, direta ou retrógrada, com uma morosidade, diz o coronel, que torna as explorações difíceis para além de certo número de vidas e de personalidades. Não é possível o fingimento. Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos e, em cada um, manifesta os sintomas que o caracterizam. O Dr. Bertrand verifica repetidas vezes a catalepsia, a contratura, a insensibilidade completa. Maio passa a mão por cima da chama de uma vela sem a sentir. Não tem nenhuma sensibilidade para o amoníaco. Os olhos não reagem à luz, a pupila não é impressionada por um candeeiro ou vela que se lhe apresente de súbito muito perto da vista ou que rapidamente se retire. Em compensação, acentua-se a sensibilidade à distância, o que demonstra, com toda a evidência, o fenômeno da exteriorização. Citemos exatas. Faço subir Maio o curso dos anos, ela, desse modo, vai até a época do seu nascimento. Fazendo-a chegar mais longe ainda, lembra-se de que já viveu, de que se chamava Aline, de que morreu afogada, de que se elevou depois ao ar, de que viu seres luminosos, mas, que não lhe fora permitido falar-lhes. Além da vida de Line, torna a encontrar-se outra vez na erraticidade, mas num estado muito penoso, porque antes, havia sido um homem que não fora bom. Nesta encarnação chamava-se Charles Malville. Estreou-se na vida pública como empregado num escritório em Paris. Havia, então, contínuos combates na rua. Ele mesmo matou gente e nisso tinha prazer, era mau. Cortavam-se as cabeças nas praças. Aos 50 anos deixou o escritório, está doente, tosse, e não tarda a morrer. Pode seguir o seu enterro e ouvir gente dizer, aquele foi um estroina valer. Sofre, é infeliz. Afinal, passa para o corpo de Line.
Outras sessões reconstituem a existência de Lynne, a britã. Retarda os passos quando chega a época de sua morte. A respiração torna-se então entrecortada. O corpo balança-se como levado pelas vagas e ela apresenta sufocações. Sessão de 29 de dezembro de 1904. O senhor de Roches ordena, torna-se Lynne. No momento em que se afoga. Imediatamente, Maio faz um movimento brusco na poltrona, vira-se para o lado direito com o rosto nas mãos e fica assim alguns segundos. Dir-se-ia ser uma primeira fase do ato que é executado voluntariamente, porque, se Lynne morreu afogada, é um afogamento voluntário, um suicídio, o que dá à cena aspecto inteiramente particular, bem diferente de um afogamento involuntário. Depois, Maio vira-se bruscamente para o lado esquerdo, os movimentos respiratórios precipitam-se e tornam-se difíceis, o peito levanta-se com esforço e irregularidade, o rosto exprime ansiedade, angústia, os olhos estão espantados, faz verdadeiros movimentos de deglutição, como se engolisse água, mas contra sua vontade, porque se vê que resiste, nesse momento dá alguns gritos inarticulados, torce-se mais do que se debate e o rosto exprime sofrimento tão real que o senhor de Rochas ordena-lhe que envelheça algumas horas. Depois, pergunta-lhe. Debateste-te por muito tempo? Debati-me. É uma morte má. É. Onde estás? No escuro. 30 de dezembro de 1904. Existência de Ch. Malville. Maio descreve uma das fases da doença que o mata. Parece passar pelos sintomas característicos das moléstias do peito, opressão, acessos de tosse penosos, morre e assiste ao seu funeral. Havia muita gente no acompanhamento. Não. Que diziam de ti? Não diziam bem, não é verdade? Recordavam que tinhas sido um homem mau. Depois de hesitar, e baixinho, sim. Em seguida está no negro. O coronel faz-lhe atravessar rapidamente e ela reencarna na Bretanha. Vê-se menina, depois donzela, tem 16 anos e não conhece ainda seu futuro marido. Aos 18 anos encontra aquele que o há de ser, casa-se pouco depois e vem a ser mãe. Assistimos então a uma cena de parto de realismo surpreendente. A paciente revolve-se na cadeira, os membros inteiriçam-se, o rosto contrai-se e os seus sofrimentos parecem tão intensos que o coronel lhe ordena que os passe com rapidez. Tem 22 anos, perdeu o marido num naufrágio e seu filhinho morreu. Desesperada, afoga-se. Esse episódio, que ela já reproduziu em outra sessão, é tão doloroso que o coronel prescreve-lhe que passe além, o que ela faz, mas não sem experimentar violento abalo. No escuro em que se vê depois, não sofre, como dissemos, quanto sofrera no negro depois da morte de Ch. Malville, reencarna na sua família atual e volta à idade que tem. A mudança é operada por meio dos passes magnéticos transversais. 31 de dezembro de 1904. Proponho-me, nessa sessão, obter alguns novos pormenores a respeito da personalidade de Charles Malville e tratar de fazer chegar Maio até uma vida precedente. Torno, portanto, rapidamente, mais profundo sono, empregando passes longitudinais, até a infância de Malville. No momento em que o interrogo, tem 5 anos. O pai é contramestre numa manufatura, a mãe traja de preto e tem na cabeça uma touca. Continua a tornar o sono mais profundo. Antes de nascer está na escuridão. Sofre. Anteriormente fora uma dama casada com um gentil homem da corte de Luís XIV, chamava-se Madeleine de Saint-Marc. Informações da vida dessa senhora. Conheceu a senhorita de Avalieri, que lhe era simpática, mal conhece Ara de Montespan, e a senhora de Maintenon desagrada-lhe. Disse que o rei desposou-a secretamente. Qual? É simplesmente amante dele. E qual é a sua opinião a respeito do rei? É um orgulhoso. Conheces Carron? Santo Deus! Que feio ele é. Viu representar Molière? Vi, mas não gosto muito dele. Conhece Corneille? É um selvagem. E Racine? Conheço principalmente as suas obras e tenho-as em grande conta. Proponho-lhe fazê-la envelhecer para que veja o que lhe sucederá mais tarde. Recusa formal. De balde ordeno imperiosamente, não consigo vencer a sua resistência senão com emprego de passes transversais enérgicos, aos quais procura por todos os meios esquivar-se. No momento em que eu paro, ela tem 40 anos, deixou a corte, tosse e sente-se doente do peito. Faço-a falar a respeito do seu caráter, confessa que é egoísta e ciumenta,
que tem ciúmes principalmente das mulheres bonitas. Continuando os passes transversais, faço-a chegar aos 45 anos, idade em que morre tísica. Assisto a uma agonia curta e ela entra na escuridão. Desperta sem demora pela continuação rápida dos passes transversais. 19 de janeiro de 1905. 3 existências sucessivas. Primeiramente, Madeleine de Saint-Marc. Maio reproduz os últimos momentos da sua vida. Ao cabo de alguns momentos, tosse, um verdadeiro acesso. Depois morre. E compreende-se pelos seus movimentos e atitude que está sofrendo. Depois volta a ser Charles Malville. Passado um instante, tosse outra vez. O senhor de Roches lembra-se de que Charles Malville morreu com doença do peito, com perto de 50 anos, como morrerá Madeleine. Charles Malville morre. Passados alguns instantes, ela, sob a influência dos passes transversais, é outra vez Line na época da sua gravidez, depois chora, torce-se, agarra-se à sobrecasaca do senhor de Roches, os seios apresentam na realidade volume maior que de ordinário, todos o verificamos. Line tem verdadeiras dores, de repente sossega. Está pronto, a criancinha nasceu. Line teve o seu bom sucesso. Depois chora, o marido está a morrer, chora mais. E, de repente, com muita rapidez, debate-se, suspira, afoga-se. E entra no escuro. Passa, finalmente, para o corpo de Maio e chega progressivamente até os 18 anos. O senhor de Roches desperta completamente. Paremos um instante para considerar o conjunto destes fatos, procurar as garantias de autenticidade que apresentam e deduzir os ensinamentos que deles derivam. Há, logo de princípio, uma coisa que nos causa forte impressão. Há, em cada vida renovada, a repetição constante, no decurso de sessões múltiplas, dos mesmos acontecimentos, na mesma ordem, quer ascendentes, quer descendentes, de modo espontâneo, sem hesitação, erro ou confusão. Vem. Depois, a comprovação unânime dos experimentadores na Espanha, em Genebra, Grenoble, Aix, etc., verificação que, pessoalmente, pude fazer sempre que observei fenômenos deste gênero. Em cada nova existência que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem do sujeito mudam, a expressão do olhar difere, tornando-se mais dura, mais selvagem, à medida que se recua na ordem dos tempos. Assiste-se à exumação de um complexo de vistas, de preconceitos, de crenças, em relação com a época e o meio em que essa existência passou. Quando o sujeito, sempre uma mulher nos casos retroindicados, passa por uma encarnação masculina, a fisionomia é inteiramente outra, a voz é mais forte, o tom mais elevado, os modos afetam uma tal ou qual rudeza. Não são menos distintas as diferenças, quando é um período infantil que se atravessa. Os estados físicos e mentais encadeiam-se, ligam-se sempre numa conexidade íntima, completando-se uns pelos outros e sendo sempre inseparáveis. Cada recordação evocada, cada cena revivida mobiliza um cortejo de sensações e impressões, risonhas ou penosas, cômicas ou pungentes, segundo os casos, mas perfeitamente adequadas à situação. A lei de correlação verificada por Pierre Janet, Th. Ribot, etc., encontra-se novamente aqui em todo o seu rigor, com precisão mecânica, tanto no que diz respeito às cenas da vida presente, como às que se relacionam com as transatas. Esta correlação constante bastaria, por si só, para assegurar às duas ordens de recordações o mesmo caráter de probabilidade. Verificada, como foi, a exatidão das recordações, da existência atual nas suas fases primárias, apagadas da memória normal do sujeito, o que, para umas, é uma prova de autenticidade, constitui igualmente forte presunção em prol das outras. Por outro lado, os sujeitos reproduziram com uma fidelidade absoluta, com uma vivacidade de impressões e de sensações por forma alguma fictícias, cenas tão comoventes como complicadas, asfixia por submersão, agonias causadas pela tísica no último grau, caso de gravidez seguido de parto com toda a série dos fenômenos físicos correlatos, sufocações, dores, tumefação dos seios, etc. Ora, estes sujeitos, quase todos moças de 16 a 18 anos, são, por natureza, muito tímidos e pouco versados em matéria científica. Por declaração dos próprios experimentadores, dos quais um é médico da família de Maio, é notória a incapacidade deles para simularem cenas destas,
Não possui nenhum conhecimento de fisiologia, ou de patologia e, na sua existência atual, não foram testemunhas de nenhum incidente que pudesse ministrar-lhes indicações sobre fatos desta ordem. Todas estas considerações nos levam a afastar desconfianças de qualquer fraude, artifício, ou hipótese de mera fantasia. Que talento, que arte, que perfeição de atitude, de gesto, de acentuação não seria necessário despender de maneira contínua, durante tantas sessões, para imaginar e simular cenas tão realistas, às vezes dramáticas, na presença de experimentadores hábeis em desmascarar a impostura, de práticos sempre precavidos contra o erro ou o embuste. Tal papel não pode ser atribuído a jovens sem nenhuma experiência da vida, com instrução elementar muito limitada. Outra coisa. No encadeamento dessas descrições, no destino dos seres que estão na tela da discussão, nas peripécias das suas existências, encontramos sempre confirmação da alta lei de causalidade ou de consequência dos atos, que rege o mundo moral. De certo, não é possível ver nisso um reflexo das opiniões dos sujeitos, visto que, a tal respeito, nenhuma noção eles possuem, por não terem sido preparados de modo algum pelo meio em que viveram, nem pela educação que receberam, para o conhecimento das vidas sucessivas, como atestam os observadores. Evidentemente, muitos cépticos pensarão que esses fatos são ainda em muito pequeno número para que deles possa inferir uma teoria segura e conclusões decisivas. Dir-se-á que convém esperar para isso a acumulação mais considerável de provas e de testemunhos, apresentar-nos-ão como objeção muitas experiências com aspecto suspeito, abundando em anacronismos, contradições, fatos apócrifos. Essas narrativas fantasistas produzem a viva impressão de que observadores benévolos tenham sido vítimas de ludíbrio, de mistificação. Qual é, porém, o dano que daí pode advir para as experiências sérias? Os abusos, os erros que, aqui e ali, se praticam não podem atingir os estudos feitos com precisão metódica e rigoroso espírito de exame. Em resumo, temos para nós que os fatos relatados acima, juntos a muitos outros da mesma natureza, que seria supérfluo enumerar aqui, bastam para estabelecer a existência, na base do edifício do eu, de uma espécie de cripta onde se amontoa uma imensa reserva de conhecimentos e de recordações. O longo passado do ser deixou aí seu rastro indelével que poderá, ele só, dizer-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Há, diz Herbert Spencer, dois processos de construção da consciência, a assimilação e a lembrança, mas, não se pode deixar de reconhecer que a consciência normal de que ele fala não é mais do que uma consciência precária e restrita, que vacila à borda dos abismos da alma, iluminando, como chama intermitente, um mundo oculto onde dormitam forças e imagens, em que se acumulam as impressões recolhidas desde o ponto inicial do ser. É tudo isso, oculto durante a vida pelo véu da carne, se manifesta no transe, sai da sombra com tanto mais nitidez quanto mais livre da matéria está a alma e maior é o grau de sua evolução. Quanto às reservas feitas pelo Coronel de Roxas a propósito das inexatidões notadas por ele nas narrações dos hipnotizados no curso de suas investigações, devemos acrescentar uma coisa. Nada há que admirar quanto à possibilidade de se terem dado erros, atendendo ao estado mental dos sujeitos e à quantidade, na hora atual, de elementos conhecidos e desconhecidos que entram em jogo nestes fenômenos tão novos para a ciência. Poderiam eles ser atribuídos a três causas diferentes: reminiscências diretas dos pacientes, visões, ou também sugestões provenientes do exterior. Quanto ao primeiro caso, notemos que, em todas as experiências que tenham por objetivo pôr em vibração as forças anímicas, o ser assemelha-se a um foco que se acende e aviva, e que, na sua atividade, projeta vapores e fumo que, de quando em quando, encobrem a chama interior. Às vezes, em pacientes pouco desenvolvidos, pouco excitados, as recordações normais e as impressões recentes misturar-se-ão, por isso, com reminiscências afastadas. A habilidade dos experimentadores consistirá em saber separar estes elementos perturbadores, em dissipar as brumas e as sombras para restituírem ao foco central sua importância e seu brilho. Poder-se-ia também ver nisto o resultado de sugestões exercidas pelos magnetizadores ou por personalidades estranhas. Eis o que, a este respeito, diz o Coronel de Roxas. Essas sugestões não vêm certamente de mim, que não somente evitei tudo o que podia pôr o sujeito em caminho determinado, mas que procurei muitas vezes,
debalde, transviá-lo com sugestões diferentes. O mesmo sucedeu com outros experimentadores que se entregaram a esse estudo. Provirão elas de ideias que, segundo a expressão popular, andam no ar e que atuam com mais força no espírito do paciente solto dos laços do corpo. Poderia bem ser isso, até certo ponto, porquanto se tem observado que todas as revelações dos estáticos se ressentem mais ou menos do meio em que viveram. Serão devidas a entidades invisíveis que, querendo espalhar entre os homens a crença nas encarnações sucessivas, procedem como a Moralia em Action, com auxílio de historiazinhas assinadas por pseudônimos para evitar as reivindicações entre vivos. Consultados os invisíveis a tal respeito, por via medianímica, responderam, quando o sujeito não está suficientemente livre para ler em si mesmo a história do seu passado, podemos então proceder por quadros sucessivos que lhe reproduzem à vista as suas próprias existências. São, nesse caso, realmente visões e é por isso que nem sempre podem ser exatas. Em certos casos, pois, os pacientes não revivem as suas vidas. Comunicamos-lhes do alto as informações que eles dão aos experimentadores e lhes sugerimos que sofram os efeitos das circunstâncias que descrevem. Podemos iniciar-vos no vosso passado sem, contudo, precisarmos as datas e os lugares. Não esqueçais que, livres das convenções terrestres, deixa para nós de haver tempo e espaço. Vivendo fora desses limites, cometemos facilmente erros em tudo que lhes diz respeito. Consideramos tudo isso como coisas mínimas e preferimos falar-vos dos vossos atos bons ou maus e de suas consequências. Se algumas datas, se alguns nomes não se encontrarem nos vossos arquivos, a conclusão para vós é que é tudo falso. Erro profundo do vosso julgamento. Grandes são as dificuldades para dar-vos conhecimentos tão exatos como exigis, mas, crede-nos, não vos fatigueis nas vossas investigações. Não há estudo mais nobre do que este. Não sentis que é belo difundir a luz? No entanto, infelizmente, ainda no vosso planeta há de passar muito tempo, primeiro que as massas compreendam para que a aurora se deva dirigir. Seria fácil acrescentarmos um grande número de fatos que têm ligação com a mesma ordem de averiguações. O príncipe Adam Wisniewski, Rua do Débarcadere 7, em Paris, comunica-nos a relação que se segue, feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser designadas por iniciais o príncipe Galitzin, o marquês de B, o conde de R. Estavam reunidos, no verão de 1862, nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino e ali avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de se chegarem a ela e a interrogarem, convidaram-na a ver-se-á no hotel. O príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela ceou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Conseguiu à custa de grande número de passes. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, exprimia-se num arrevezado dialeto alemão, pôs-se a falar corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente, no século XVIII. Habitava, então, um castelo na Bretanha, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido e despenhou-o no mar, do alto de um rochedo, indicou o lugar do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B. puderam, mais tarde, dirigir-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente, e entregar-se a 2 inquéritos, cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado o grande número de pessoas, não puderam, a princípio, colher informação alguma. Afinal encontraram uns camponeses já velhos que se lembravam de ter ouvido os pais contarem a história de uma jovem e bela castelã que assassinara o marido, mandando atirá-lo ao mar. Tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito, no estado de sonambulismo, foi reconhecido exato. O príncipe Galitzin, regressando da França e passando por Hamburgo, interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos, como mulher de soldados. A doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado e, em nossos dias, pelo espiritualismo kardeciano, recebe, em manifesto, por via dos trabalhos dos sábios e dos investigadores, umas vezes direta, outras indiretamente, novos e numerosos subsídios. Graças à experimentação,
As profundezas mais recônditas da alma humana entreabrem-se e a nossa própria história parece reconstituir-se, da mesma forma que a geologia pôde reconstituir a história do globo, escavando-lhe os possantes suportes. A questão está pendente ainda, é verdade, é preciso observar extrema reserva quanto às conclusões. Não obstante, apesar das obscuridades que subsistem, havemos considerado como um dever publicar esses fatos e experiências a fim de chamar para eles a atenção dos pensadores e provocar novas investigações. Só por esse modo é que a luz a pouco e pouco se fará completa acerca desse problema, como se fez acerca de tantos outros. O esquecimento das existências anteriores é, em princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação. Entretanto, não é absoluto esse esquecimento. Em muitas pessoas o passado renova-se em forma de impressões, senão de lembranças definidas. Estas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos, são as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número podem classificar-se as simpatias e as antipatias repentinas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta descermos a nós mesmos, estudarmos-nos com atenção, para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. A mais, pode citar-se, em todas as épocas da história, um certo número de homens que, graças a disposições excepcionais do seu organismo psíquico, conservam recordações das suas vidas passadas. Para eles não era uma teoria a pluralidade das existências, era um fato de percepção direta. O testemunho desses homens assume importância considerável por terem ocupado na sociedade do seu tempo altas posições, quase todos, espíritos superiores, exerceram, na sua época, grande influência. A faculdade, muito rara, de que gozavam, era, sem dúvida, o fruto de uma evolução imensa. Estando o valor de um testemunho na razão direta da inteligência e inteireza da testemunha, não se podem passar em claro as afirmações desses homens, alguns dos quais trouxeram na cabeça a coroa do gênio. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de 3 das suas existências e dos nomes que, em cada uma delas, usava. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos argonautas. Juliano, cognominado apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana, recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que, pelo que lhe dizia respeito, recordava-se de ter sido rapaz e rapariga. Na opinião de Herder Dialogues sur la metempsychose, deve ajuntar-se a estes nomes os de Arcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Cardano. Entre os modernos, Lamartine declara, no seu livro Voyage em Oriente, ter tido reminiscências muito claras de um passado longínquo. Transcrevamos o seu testemunho. Na Judéia eu não tinha Bíblia nem livro de viagem, ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci, sem demora, o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, Encéfora, apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no Alto Guri Castelo arruinado, como o lugar provável do nascimento virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem o saber. Excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. Temos então vivido 2 ou 1000 vezes. Pois, a nossa memória uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva. Era em Lamartine tão viva a concepção das múltiplas vidas do ser, que tinha o desígnio de fazer disso uma ideia dominante, a inspiradora por excelência de suas obras. La Chute d'un Ange era, no seu pensamento, o primeiro elo, e Jocelyn o último de uma série de obras que deviam encadear-se umas às outras e traçar a história de 2 almas prosseguindo através dos tempos a sua evolução dolorosa. As agitações da vida política não lhe deixavam vagar para prender umas às outras as contas esparsas desse rosário de obras-primas. Giuseppe Meri era pródigo nas mesmas ideias. Ainda em sua vida, dizia a seu respeito o Jornal Literaire, de 25 de novembro de 1864. Há teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim,
Crê firmemente que viveu muitas vezes, lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim, foi um dos amigos de Virgílio e Horácio, conheceu Augusto, conheceu Germânico, fez a guerra nas Gália e na Germânia. Era general e comandava as tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece-se nos montes e sítios onde acampou, nos vales e campos de batalha onde outrora combateu. Chamava-se Mínias. Tem cabimento aqui um episódio que parece estabelecer um bom fundamento de que tais recordações não são simples miragens da sua imaginação. Um dia, em sua vida atual, estava em Roma e de visita à Biblioteca do Vaticano. Foi recebido por jovens noviços, trajando longos hábitos escuros, que se puseram a falar-lhe o latim mais puro. Mary era bom latinista em tudo quanto dizia respeito à teoria e às coisas escritas, mas nunca experimentara conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando esse magnífico idioma, tão bem harmonizado com os costumes da época em que era utilizado com os monumentos, pareceu-lhe que dos olhos lhe caía um véu, pareceu-lhe que ele mesmo já em outros tempos havia conversado com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases inteiras e irrepreensíveis saíam-lhe dos lábios, achou imediatamente a elegância e a correção, falou, finalmente, latim como fala francês. Não era possível fazer-se tudo isso sem uma aprendizagem e, se ele não tivesse sido vassalo de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de todos os esplendores, não teria improvisado um conhecimento impossível de adquirir-se em algumas horas. O jornal Literary, sempre a respeito de Mary, continua. A sua outra passagem pela terra deu-se nas Índias, por isso conhece-as tão bem que, quando publicou Iagor e Donegon, nenhum dos seus leitores duvidou que ele houvesse por muito tempo habitado a Ásia. Suas descrições são tão vivas, seus quadros tão originais, faz de tal modo tocar com o dedo as menores minudências, que é impossível não tenha visto o que conta, a verdade. Marcou tudo isso com a sua chancela. Pretende ter entrado nesse país com a expedição muçulmana, em 1035. Lá viveu 50 anos, lá passou belos dias e lá fixou residência definitiva. Lá continuou a ser poeta, mas menos dedicado às letras que em Roma e Paris. Guerreiro nos primeiros tempos, cismador mais tarde, conservou impressas na sua alma as imagens surpreendentes das margens do rio sagrado e dos sítios hindus. Tinha muitas moradas na cidade e no campo, orou no templo dos elefantes, conheceu a civilização adiantada de Java, viu as esplêndidas ruínas que ele assinala e que são ainda tão pouco conhecidas. É preciso ouvi-lo cantar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças a Swedenborg. Não suspeiteis da sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes, há uma realidade de que ele consegue convencer-vos. Paul Stapfer, no seu livro recentemente publicado, Victor Hugo Guernesey, conta as suas palestras com o grande poeta. Este lhe expunha sua crença nas vidas sucessivas, julgava ter sido Esquilo, Juvenal, etc. Forçoso é reconhecer que tais colóquios não primam por excesso de modéstia e carecem um tanto de provas demonstrativas. O filósofo sutil e profundo que foi Amiel, escrevia: quando penso nas intuições de toda espécie que tive desde a minha adolescência, parece-me que vivi muitas dúzias e até centenas de vidas. Toda individualidade caracteriza este mundo idealmente em mim ou, antes, forma-me momentaneamente a sua imagem. Assim é que fui matemático, músico, frade, filho, mãe, etc. Nesses estados de simpatia universal, fui mesmo animal e planta. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponson du Terreau e muitos outros escritores modernos comungavam nessas convicções. Sucedia o mesmo com Walter Scott, segundo o testemunho de Lockhart, seu biógrafo. O Conde de Hesse, na sua Histoire des Sciences Occultes 155, diz: podemos citar o nosso próprio testemunho, assim como as numerosas surpresas que frequente vezes nos causou o aspecto de muitos lugares em diferentes partes do mundo, cuja vista nos trazia logo à memória uma antiga recordação, uma coisa que não nos era desconhecida e que, entretanto, estávamos vendo pela primeira vez. As reminiscências de homens ilustres pela maior parte devem juntar-se às de grande número de crianças. Aqui, o fenômeno se explica facilmente. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material, a começar o nascimento, opera-se morosa e gradualmente,
só é completa por volta dos 7 anos e mais tarde ainda em certos indivíduos. Até essa época, o espírito da criança, flutuando em roda do seu invólucro, vive até certo ponto da vida do espaço, goza de percepções, de visões que, às vezes, impressionam com fugitivos vislumbres o cérebro físico. Assim é que foi possível recolher de certas bocas juvenis a luz